Boa noite com Jesus, irmãos. Graças a Deus, nós podemos dizer Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. E nós estamos aqui pelos olhos da fé, como nós ouvimos aqui nessa noite o louvor cantado pelo irmão Marcos. Já estamos de pé e vamos abrir as escrituras que se encontram em 1 Reis, capítulo 18 e o verso 17. Reis 18, verso 17. 1 Reis. Então vamos ler. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, nós estamos aqui de pé, Senhor, lemos as Escrituras, ó Pai. Ó Deus, e que o Senhor possa abençoar cada um de nós nessa noite, Senhor. Eu não tenho nada de mim para oferecer para os nossos irmãos, mas eu tenho de Ti, ó Deus. O Senhor tem nos dado tudo, ó Pai. E aqui nós estamos nessa noite para alimentar da Tua palavra, Senhor. Alimentamos desses louvores e já fomos bastantemente abençoados, alegrados as nossas almas, fortificados na fé. E agora nós estamos aqui esperando pelo falar do Senhor, ó Pai. Fale conosco mais uma vez, enquanto isso possa curar os enfermos, Senhor, libertar os oprimidos, ó Deus, e operar maravilhas aqui no nosso meio, ó Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Aqui mais à frente, Elias, ele desafia os profetas de Baal. Todos nós já conhecemos a história. Eu gosto muito daquela parte quando ele chega ali, depois de desafiar ele só, o profeta do Senhor, ele ficou só. Ele vai ao desafio a 450 profetas de Baal. Chega a hora que ele fala ali no versículo 27, aqui de 1 Reis, capítulo 18, ele começa a zombar deles e dizia assim: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, talvez está viajando e vocês estão clamando, então fala mais alto. Começa a gritar. Elias começa ali a desafiar eles, ali zombar deles, aqueles profetas de Baal. Ele tinha segurança, Elias tinha segurança que Deus estava com ele. Talvez dorme, ele despertará. E eles começaram ali, depois de ouvir isso aí, nada de Baal responder, eles começaram a se cortar com facas,
Começaram a se matar cada um ali, tirar suas vidas e nada de resposta. Mais à frente é hora de Elias agora falar: chegou a minha vez. Ali Deus falando com Elias: agora é sua vez, Elias. Agora é a vez de você falar. Eu sou responsável por você, pelas palavras que você falar. Eu estou nesse desafio. Deus sempre fala conosco: eu estou com você nessa luta. Essa luta não é tua, essa luta é minha. Esta vitória não é tua, esta vitória é minha, porque é Deus que nos dá a vitória. Nós não conseguimos nada, mas é Deus em nós. Mas nós temos que fazer uma coisa. Elias teve que consertar o altar. Ele teve que consertar o altar que estava quebrado, destruído. E ele começou a consertar o altar, colocar as pedras ali, preparar o holocausto ali, a lenha, tudo. Armou a lenha, dividiu aquele bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Ofereceu o holocausto ali. Colocou ali os cântaro d'água ali pela terceira vez. Foi enchendo ali 4 cantos d'água, colocou ali até a terceira vez. Foi preparando tudo. Preparando tudo até que ele falou assim: agora. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel. Manifesta hoje que tu és Deus aqui no nosso meio. Para mostrar para Satanás que nós somos capazes de vencer esta enfermidade, essa luta, essa perseguição, esse desânimo. Deus fala conosco nessa noite: é isto. Eu estou contigo e você vai vencer. E Elias falou: e eu sou o servo do Senhor. O teu servo, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Conforme a palavra do Senhor. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu és Senhor. Que o Senhor é Deus. Cura-me nessa noite e prova que o Senhor é Deus. Liberta-me, prova que o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus, é o nosso Deus. É o Todo-Poderoso. És Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Oh Deus poderoso, é o Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que nós cremos. Nós temos que consertar, voltar e consertar o nosso altar, preparar a nossa vida com Deus, para que as nossas orações cheguem até Deus, seja respondida. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ó irmãos, quando chegar a dificuldade, diga: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Todo-Poderoso. Só o Senhor pode me curar, só o Senhor pode me libertar, só o Senhor pode me abençoar. É o Senhor que me dá uma família abençoada. É o Senhor que me dá um lar. É o Senhor que me dá um trabalho. É o Senhor que me dá saúde. É o Senhor que me dá forças.
Eu sou incapaz, mas Deus é capaz de todas as coisas. Ele é capaz de todas as coisas. Aleluia, graças a Deus. E aqui na mensagem do profeta, tirando-o da história, antes da mensagem aqui, eu gostaria de ler aqui o verso, aqui os Salmos. Deixa eu voltar aqui. Salmos 18, verso 30, que diz assim: diz assim, o caminho de Deus é perfeito, nós estamos neste caminho perfeito. A palavra do Senhor é provada. Tem que ter provas, irmãos. Tem que haver provas para haver vitória. É um escudo para todos que nele confia. Você confia no Senhor? Você confia na palavra do Senhor? Então pede tudo aquilo que você necessita nessa noite. Ele é capaz de te dar. Você, através da internet, o que você está necessitando nessa noite, peça a Ele. Ele é capaz, Ele é poderoso. Ele responde orações daqueles que confiam nele, que crê nele. Parágrafo 23. E o profeta fala um pouco aqui de John Wesley, mensageiro ali da era de Filadélfia. Ali o sexto mensageiro. Penso da mãe de John Wesley, Susana. Ela foi mãe de 17 filhos. Quantidade de filhos, né? Que dificuldade não era para ela ali. Ela foi mãe de 17 filhos. Ela tinha tempo para dispor. E eu penso, era 2 ou 3 horas diariamente em oração. E criou e atendeu a 17 filhos. Sempre em oração, sempre buscando a Deus. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Mesmo vindo as dificuldades, as tempestades, as lutas, muitos filhos, que não é fácil, 17 filhos, e mesmo assim ela tinha um tempinho para Deus, dos quais saiu um dos maiores pregadores do mundo, e um dos maiores escritores de louvores do dia, Carlos e João, porque ela tomou um tempo para servir a Deus e não perdeu tempo com as coisas do mundo. Vale a pena servir a Deus, irmãos. Vale a pena nós não perder com as coisas do mundo nosso tempo. Aproveite o nosso tempo, o seu tempo na terra. Aproveite o tempo que Deus tem te dado para servir a Ele, para estar com a sua família, para amar, ensinar seus filhos, nossos filhos, para estar em companheirismo aqui na igreja, para louvar, para pregar, para falar da palavra de Deus. Aproveite esse tempo que Ele tem nos dado. Ele tem nos dado uma boa saúde. O profeta continua falando, e quando temos visto o fundamento de nossa nação, fundamento de nosso lar, o fundamento de nossa igreja afundando-se, então, irmãos, que podemos fazer? O profeta pergunta. O que podemos fazer vendo tudo isto? Então quero dizer isto: se eu estivesse uma voz que fizeste eco neste mundo, nós temos um fundamento sólido que tem ficado. E esse é a bendita palavra de Deus, santa palavra, a Bíblia. É a palavra de Deus, a Bíblia. Todos nós temos ela em casa, a Bíblia. Vamos aproveitar ela. Vamos ler, vamos alimentar, regozijar na presença de Deus. Pois os céus e a terra passarão, porém a palavra de Deus nunca passará.
E sobre esta rocha Deus disse: edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está conosco, Deus está em nós, Deus palavra. Parágrafo 24, então, que grande privilégio é para todos nós estender a mão e tomar a boa e velha Bíblia de Deus. Poder passar ali cada página, ver cada letra ali, cada versículo. Aleluia, que privilégio o profeta fala. E virar as páginas para lá, para cá, e saber que estamos lendo diretamente a verdade. E ver que esses tempos sucederam em dias passados, pois fala de um Deus histórico. Nós ouvimos o pastor Bem-vindo falar aqui, enquanto estava lendo aqui a mensagem. Fala de um Deus histórico. Ele está aqui no nosso meio. Esse Deus histórico fala aqui que tem que tirar da história e deixar ele entrar em ação. Colocar ele aqui agora. Chamar ele, como Elias chamou. Não ficar só lá atrás, o nosso Deus que curou fulano de tal, o nosso Deus que operou maravilhas, mas o nosso Deus que está curando agora, que está abençoando agora, operando maravilhas agora, está vivo aqui no nosso meio. E a única maneira que temos para enfrentarmos essas situações, ou para alinharmos, é chamar e tirar da história a esse Deus histórico. Trazer para o presente, chamar ele aqui, ó, venha Senhor, fala comigo que o teu servo ouve, eu estou com meu coração aberto, eu desejo falar contigo, responde-me, Senhor. Eu creio que o Senhor está presente aqui no nosso meio, pois por todas as eras na destruição antediluviana, antes da vinda de Cristo e em diferentes eventos, Ele nunca falha quando chama. Ele nunca falhou quando eles chamaram a Deus, quando eles buscaram por Deus. Talvez passaram tempos, anos, como no Egito ali, 400 e tantos anos, mas Ele não falhou. O libertador chegou. A libertação chegou para os escravos. A libertação chega para você nessa noite. A cura, a bênção, o que você está procurando está chegando nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, Ele está sempre, está certo. O profeta fala no parágrafo 25. O profeta fala aqui: estou pensando agora de ocasião, agora mesmo, de quando a nação estava em cativeiro, falando de Israel, em Israel, e eles estavam no Egito, e era difícil, rigoroso servir aos egípcios. Que luta, que dificuldade foram para eles ali. E nós olhamos para hoje, o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando, que luta que nós estamos passando, irmãos. Parecia que todo se havia se esfriado, diz o profeta. Vocês sabiam que Israel esteve no Egito o dobro do tempo que os Estados Unidos têm sido uma nação? Nós não temos mais de 150 ou 70 anos de idade, ou algo assim, o profeta fala. E eles estiveram 420 anos de escravidão lá no Egito, servindo ali, lutando. E pensa numa vida difícil que era ali, a luta, o dia, esperando até mesmo passar o dia para chegar na sua casa, cansado, chicoteado. E às vezes nós começamos a reclamar, nós passamos o dia, estou ruim, está difícil essa luta, trabalhando muito, não estou com tempo de ir à igreja.
Porém veio um tempo quando parecia que todas as esperanças se havia perdido, porém havia um homem e uma mulher que parecia ter fé em um Deus histórico, que falou a Abraão no tempo da crise. E eles creram que podia chamá-lo e que ele responderia. E eles foram Arão e Joquebede, a esposa de Arão e a mãe e o pai de Moisés. Dois estavam ali, crendo que ele ia responder um dia, crendo que as orações não iam passar em branco, seria esquecida. Não. Às vezes nós pensamos que Deus está esquecendo de nós. Não, Ele não esquece não. Na hora certa Ele vai responder a tua oração. Parágrafo 26. E aqui há um tempo atrás eu estava pregando e dei uma pequena ilustração. Aí ele começa a ilustrar ali uma história ali, imaginando ali eles ali, Arão e Joquebede, de como Arão vinha para casa à noite e dizia, depois ali daquele trabalho difícil, rigoroso: Joquebede, estou tão cansado, e com os açoites vivos em suas costas, do látego de um capataz, que ele chicoteava ali, lhe batia, dores ali pelo corpo, e ela se assentava pacientemente, talvez, e lavava os lugares e chorava e dizia: ó Arão, não há algo que possa se fazer? Não há algo que se possa se fazer? Com tantas lutas, e você chega todo dia aqui cansado, chicoteado, reclamando ali do cansaço, dos chicotes, anos após anos. Não há algo que possa fazer? E o profeta diz: agora nós poderíamos aqui. Agora nós poderíamos ouvi-lo dizer: ó querida, se tu houvesse estado comigo hoje e vê-los golpear aos moços jovens, tentando carregar aquelas cargas. E o que os jovens estão enfrentando hoje, passando hoje? Será que está enfrentando dificuldade, tantas cargas pesadas como eles ali? Porém não tinha coração, eles os tratava como se fossem animais, aqueles capatazes ali. E esses são nossos jovens, esses são nossos homens jovens de Israel. Não há algo que se possa fazer? Isso é o que me pergunto nestes momentos. Ao ver aos nossos moços, adolescentes, os homens e mulheres do amanhã, nossos adolescentes de hoje, o profeta fala, o cabelo comprido até as nucas, as suas calças baixadas até suas cadeiras, com umas pistolas metidas ao seu lado, um cigarro ao lado de suas bocas, falando dos jovens aí no mundo. Que será? Isso é todavia escravidão do diabo, o profeta fala. Pessoas que estão sendo escravizadas pelo diabo. Graças a Deus que os nossos jovens estão aqui na igreja, buscando a Deus, servindo a Deus com gozo, com alegria, esperando com paciência no Senhor. Aleluia. E no parágrafo 27, não há algo que se possa fazer? E Arão, talvez um dos únicos da nação que subia alguns pequenos degraus, apesar do cansaço que dele estava, e ali cada noite orava ao Deus de Abraão, aquele que ele havia aprendido, que veio a Abraão, que veio a Jó, que veio a Isaac, veio a Jacó nas horas de angústias. Nas horas de angústias.
não vem só nas horas boas, mas nas horas de angústia, de dificuldade. É nessa hora que Deus opera maravilhas. É nessa hora que Deus está conosco. Deus está presente nas horas de angústias. E seguramente, se Ele era Deus no dia deles, Ele seria Deus neste dia. E se Ele foi Deus nos dias de Moisés, Ele é Deus hoje. Ele somente necessita de ser tirado da história e ser chamado à cena em ação. Hoje, chama Ele aí agora na cena em ação. Chame Ele aí agora. Ele está pronto para te ouvir. O teu chamado, o teu clamor. Ouvir as tuas lágrimas. Chame Ele agora. Você tem fé para chamar Ele agora? Em pensamento, chama Ele agora. Ele está pronto para estar aqui te respondendo. Ele está aí mesmo ao seu lado. Olhe para o seu irmão. Olha Ele aí ao seu lado aí, ó. Deus em você. Eu posso ver Arão, noite após noite, não importa quão cansado, aquilo provou a sua fé nesse Deus. Ele esperou, não importou o cansaço dele, a dificuldade, não, ele esperou. A fé dele era alta. Porém hoje as pessoas, se elas não recebem tudo o que pede pela primeira vez que oram, o profeta fala aqui, parece que eles pensam que ele está morto. Quando não responde na primeira oração, pensa que ele está morto. Não, ele está vivo. Ele é um Deus vivo. Ele está aqui no nosso meio. O que nós necessitamos hoje são mulheres e homens de espírito valoroso. O profeta fala de espírito valoroso. Vamos ter esse espírito valoroso, irmãos. Você tem um grande valor. O Espírito Santo está em você. Homens e mulheres que estão determinados a esperar. Esperar nas orações. Confiar em Deus. Esperar, irmãos. Não desesperar, mas esperar. Nós temos que esperar e não desesperar. Às vezes nós desesperamos, né? E não esperamos até que eles vejam Deus que realmente vive, entrar em ação, que não tomarão não como resposta. Esse é o nosso Deus, mais um sim, sim. Nosso Deus é um Deus do sim. Sim, eu posso todas as coisas. É um Deus do não para o pecado. Não faça isso. Não. E sim para Deus. Sirva a Deus. Confie em Deus. Ame a Deus de todo o teu coração. Aleluia. Ficar com isso, nós podemos ficar com isso. Eles estão determinados a ficar com isto. Todos eles ali estavam determinados. Aleluia. Se estão enfermos, talvez você está enfermo nessa noite aqui ou através da internet. Então o profeta fala assim, ó: vocês estão enfermos e o médico tem dito que não há cura. Todavia algo dentro deles diz que vão ser curados. Você tem que estar dentro do seu coração que você vai ser curado se você está enfermo. Algo dentro de você é uma chama do Espírito Santo que diz: você vai ser curado. Você vai ser libertado. Você vai ser abençoado. Glória a Deus. Esse algo tem que estar dentro de você todos os dias. Não é só aqui na igreja, não é só quando está orando,
Não é só quando o irmão está perto de você, quando o pastor está perto de você, o nosso pastor. Mas você tem que lembrar que Deus sempre está perto de nós. Aleluia. Agarra-se a isto, não importa o que suceda. Você tem se unido a igrejas do mundo, da denominação, depois de haver perdido toda a sua força e encaminhar de lugar em lugar, todavia, não pode encontrar descanso, o profeta fala. Tem se acontecido isso? Todavia, há um Deus que responde a oração e salva do pecado. Todavia, então não é só no passado, aqui hoje Ele está aqui no nosso meio é Deus presente. Ele é um Deus presente. E no parágrafo 29 ele diz: e como podemos ver Arão nessas noites fadigadas, as costas sangrando, subindo as escadas outra vez, orando até as 2 ou 3 da manhã, e parecia que ele estava falando ao vento. Orando às 2, 3 da manhã, e nada de responder, parecia que ele estava falando ao vento. Mas será que ele pensou que Deus estava morto? Não. Ele não parou. Ali dentro de seu coração estava ardendo uma fé que nenhum vento de dúvida podia apagar nunca, irmão. Não deixe esse vento de dúvida apagar a sua fé. Essa fé tem que estar ardendo em teu coração, em nosso coração todos os dias. Esse é o tipo de homens e mulheres que necessitamos que se levantem em cena hoje. Se ele não responde nessa noite, ele responderá amanhã à noite. Se ele não responde este ano, ele responderá no próximo ano. Mas ele responde a nossa oração. Ele não deixa de responder, pois ele é um Deus. Ele é Deus. E nós vemos noite após noite como Arão subia aos degraus e Joquebede subia onde ele estava e dizia: Arão, querido, tem estado aqui em cima orando toda noite? E olha o que ela vai dizer para ele. Por que não diz a alguns dos moços onde tu trabalhas e os deixa orar por um tempo? Pede a ele. Talvez você está orando, está cansado às noites, noite após noite, madrugada, cansado e orando. Pede aqueles moços ali, aqueles jovens que trabalham com você, pede para orar também, irmãos. Mas você tem que ter a sua experiência com Deus. Às vezes nós queremos que somente o nosso pastor ora para nós ser curado, e nós ficamos em casa descansando. Talvez nenhuma oração nós faz, esperando pelo outro, descansando no outro. Nós não temos que descansar no outro, mas descansar em Deus. Tem que ter essa segurança em Deus. Vamos ver o que ele respondeu para ela. Bem, querida, e se por acaso eles não fizerem isso que eu pedi, não orar? O que ele diz? Alguém tem que fazer. Alguém tem que orar e fazer contato. Entre em contato com Deus, irmãos. Entre em contato com Ele através da oração. Irmãos, se nós temos contato, vamos dizer, telefone, nós passamos o nosso contato, um número para o outro. Talvez a operadora ali, Vivo, TIM, seja o que for, ela falha. Você pode tentar ligar para mim, eu posso tentar ligar para você, e pode falhar, o sinal pode falhar. Mas quando você entra em contato com Deus, e a operadora dele é a Bíblia, você tem resposta em tuas orações. A Bíblia não falha.
Esse sinal está acompanhando o povo de Deus. E onde você estiver, tem sinal. Onde você estiver, tem sinal. Não sai de sinal, não. Tem sinal e é onde você entra em contato com Deus. Todos eles ali entraram em contato com Deus. A resposta chegou. O libertador chegou. Moisés entrou em cena, mas eles teve que entrar em contato. O libertador chegou, ele esperou aquela libertação acontecer. Mais à frente acontece aqui de vir um mar vermelho. E eles lutaram. O que é que acontece? Aquele povo, o profeta fala aqui, começou a murmurar. Murmurar, se nós voltássemos lá atrás. E lembrando das coisas lá no Egito. Irmãos, por que nós pensar de voltar lá atrás no mundo? Voltar lá atrás no mundo não, nunca, jamais. Vamos continuar com Deus, vamos continuar servindo a Deus. O profeta fala mais aqui à frente ali dos 400 profetas de Baal ali, 450. Ele conta e Elias desafiou, como nós lemos aqui nessa noite. Fala dos 3 jovens hebreus ali na fornalha ardente. E eles venceram porque Deus estava em cena. O profeta fala para nós chamar Deus em cena hoje. Fala aqui também de Lázaro, morto ali depois de 4 dias. Mas ali quando ele chamou Lázaro, sai para fora. E ele saiu, a resposta veio. Ele provou que ele era Deus. Lázaro saiu com vida. Vida, irmãos, não morto, vida, vivo. Aleluia. E quantos mais ali, a viúva de Naim, quantos outros ali à frente que chamaram. A filha de Jairo, o profeta conta aqui nesta mensagem, já morta ali, mas sempre tem um que chama por Deus, confia em Deus, mesmo depois que mostra já está morto, não, ele ressuscita. Nós pensamos que ele está morto, que ele não é capaz, mas ele é capaz, ele é o nosso Deus, ele é o Deus que sempre está em ação, basta nós chamar por ele. Ele está sempre presente aqui no nosso meio. Ele tem uma promessa para nós e não vai falhar. Talvez você pense, está tão silencioso por um tempo. Não, ele não vai falhar. As nossas orações vão chegar até Deus, seja hoje, seja amanhã, seja que dia que for, mas as nossas orações vão chegar até Ele. Mais à frente aqui, depois de tudo isso aqui, para adiantar, o profeta fala assim, depois da libertação ali do povo, ele fala, assim é como temos que fazê-lo, chegar ao miolo do assunto. Ele disse, Deus, tu prometeste isto e temos esperado ansiosamente por isto. Temos esperado ansiosamente por isto. E Deus respondeu àquela oração ali de cada um deles ali, de todos aqueles que eu falei aqui, da filha de Jairo ali para ressuscitar, Elias ali, os 3 jovens ali, todos eles esperaram por Deus, confiaram em Deus. Nós também temos que esperar por Ele, e o profeta recomenda, chame Ele em ação, hoje, agora neste momento, você chamando a Ele está respondendo, através da internet, você chamando Ele está respondendo, continue confiando nele, agora mesmo neste momento, você que tem orado, continue orando, continue crendo, Ele é um Deus que responde, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, amém. O mundo é tão triste, pra mim já não existe, não me escraviza mais.
Feliz agora estou, Jesus me libertou, me deu poder e paz. O mundo vencerei, cantando seguirei, Jesus comigo vai. Segura em minhas mãos, me dando a direção, não temerei jamais. O mundo não irei temer, com Cristo tudo irei vencer. As lutas podem vir, mas não será o fim, a graça vem do Pai. O mundo não irei temer, com Cristo tudo irei. As lutas podem vir, mas não será o fim, a graça vem do As lutas são tamanhas, as dores desta vida nos tentam abater. A cruz é tão pesada, caminho de espinhos temos que percorrer. Maior é o nosso Deus para nos dar vitória e vir nos socorrer. Sua proteção, o crente irá vencer. O mundo não irei temer, com Cristo tudo irei vencer. As lutas podem vir, mas não será o fim, a graça vem do Pai. O mundo não irei, com Cristo tudo irei vencer. As lutas podem vir, mas não será o fim. A graça vem do